Ouça mais uma ministração de Deus para a sua vida com o pastor Josué Oliveira. Glórias a Deus. Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus, amém? A sua Bíblia nessa noite, Jeremias capítulo 29. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias 29. Hoje, na nossa história, da nossa nação, do nosso país, está sendo comemorado os 522 anos, do Brasil, E um país que ainda caminha como uma criança, Às vezes sem pretensões, sem maturidade, e muitas vezes anda como que quem não tem uma direção. E um povo que ele não tem direção, qualquer direção para ele tá bom. Um povo que não tem um norte, não tem um caminho, qualquer caminho para ele vai servir. E não é bem assim que as Escrituras nos orientam. Não é bem assim que as Escrituras nos mostram. E eu quero ministrar essa palavra, Jeremias 29. Quando o povo estava sob o cativeiro da Babilônia, eu quero meditar no verso 7, diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A nova tradução, linguagem de hoje, e a NVI, elas vão dizer: porque na sua prosperidade, ou a sua prosperidade depende da sua oração. Tome seu lugar. Pai, no nome de Jesus, louvamos e bendizemos a Ti nesta oportunidade. E bem sabemos, Pai querido, que o Senhor, ó Deus amado, nos traz, ó Deus, esta palavra. E que por mais, ó Deus amado, que não seja, ó Deus amado, do interesse de muitos desse país, ó Pai amado, orar pela nação. É o nosso dever orar pela nação. Pai, que esta nação ela seja sarada, ela seja curada. Ó Deus, que esses anos de tantas experiências, os 5 séculos, ó Deus amado, de experiência, ó Deus amado, que eles possam, ó Pai amado, de fato, ó Deus, gerar no coração desse povo, ó Deus amado, um instrumento, ó Pai, de despertamento, ó Deus amado, para saber que o norte, Pai querido, em que nós devemos ter rumo às decisões importantes das nossas vidas, e o Senhor vem nos dar vitória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, falando de nações que podem ter um norte e ser significativo para o seu povo, eu vou olhar uma nação que ela tem uma idade equivalente ou bem perto da idade do Brasil, que é a idade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram, ou a nação, ela é descoberta para o velho mundo no ano de 1492. Então 8 anos mais velha que a nossa nação. E olha que o mundo naqueles dias não era diferente nem para Brasil, nem para os americanos, ou aquilo que seria uma nação chamada de uma nação poderosa. E os fundamentos de uma nação, como chegou a ser a nação americana, elas passam muito por dentro do Evangelho. A nação mais cristã do mundo, a nação que tem uma representatividade no meio cristão, ela é
extraordinário. E que também, nos últimos tempos, ela vem vivenciando uma depravação, a mesma depravação que passou pela Europa, que fez com que igrejas se tornassem restaurantes, se tornassem salões de festas, bailes. E essa nação, ela tem vivenciado as mesmas experiências, copiando os mesmos requintes da frieza da fé na Europa. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo aqui que a nossa nação ainda parece uma criança, que ainda não tem maturidade, ela ainda não tem um norte, não tem uma direção, isso serve para nós, para dirigir a nós a observação e nós orarmos e termos um norte na nossa vida como cristãos, uma orientação, qual é o caminho que eu devo permear. Passa ano após ano, pode vir as décadas, pode vir os séculos, e esses fundamentos, a qual diz a palavra, que os fundamentos antigos, eles não podem ser removidos. E hoje nós encontramos uma nação, não só a nossa nação, mas a nação americana, como tantas outras nações, que foram berços da pregação do evangelho, seja por meio do catolicismo, seja pelo protestantismo, e hoje tem vivenciado uma depravação de valores, uma inversão escancarada de valores, no contexto da família, no contexto da fé, no contexto da sociedade, do dia a dia. E olha que diz aqui, quando Deus fala para esse povo: eu coloquei vocês num lugar, mas esse lugar depende muito da atitude de vocês. Eu vejo muitas pessoas que saem de Leopoldina e elas não prosperam. Muitas pessoas saem da cidade, eu vou para o Rio, eu vou para São Paulo, eu vou para não sei mais aonde, e elas não prosperam. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que Deus chamou para ir embora, para ir para outros lugares, mas tem pessoas que Deus chamou para ficar na terra. E os nativos da terra, eles precisam ter responsabilidades com a terra. E a responsabilidade com a terra passa por meio desse cuidado que você tem que ter com ela. Eu vejo pessoas dizendo muitas vezes acerca da cidade de Leopoldina, do estado, acerca do Brasil, xingando, lançando palavras de maldição sobre a nação. E muitas vezes essa palavra de maldição é como um cuspe, que você cospe para cima, né? E ele vai cair na sua cabeça. Ou até mesmo aquele mesmo sentido do cuspe que vai no prato onde acabaram de comer. Alguém diz assim: ora, é muito bom na Argentina, né? Por isso eu gosto dos argentinos, é isso e aquilo. Mas não sai do Brasil para morar na Argentina. Eu posso amar os irmãos da Argentina, o povo argentino, mas eu preciso amar, eu preciso orar, é pela minha terra, é pelo meu povo. Eu posso gostar muito de São Paulo, gostar muito do Rio de Janeiro, gostar muito de Juiz de Fora, mas eu preciso orar muito pela terra onde Deus me colocou. Eu posso gostar muito dos Estados Unidos como uma nação potente, eu posso gostar muito da China como uma nação potente, financeiramente falando, em tecnologia, mas eu preciso orar para que o meu país, ele seja uma bênção. E ele sendo uma bênção, ele vai passar por meio de nós, porque a gente entrega tudo nas mãos, amados irmãos, das pessoas que elas não temem a Deus. A gente entrega tudo. Sabe quando os cristãos começaram a vivenciar essas grandes experiências de galgar cargos importantes? Nós temos aproximado no Brasil aí uns 35, quase 40 anos, ou até menos um pouquinho. Cristãos no Brasil era sinal de andar com o chinelo de dedo, vir para a igreja com aquele sapato velho, calça velha, né? Roupa velha, não prosperava
não tinha uma vida, pastor, mas era um homem de oração, era uma mulher de oração. Roupa não pode mudar a sua comunhão com Deus, não, irmão. Mas antigamente cantava, e os crentes eram simples, eram humildes. E se a roupa largou, amados irmãos, fez com que alguém deixasse de ser humilde diante de Deus, precisa se converter novamente. Se converter novamente. Nós não vamos ver a Bíblia dizendo que Jó, por ser um homem rico, poderoso, que ele não era uma pessoa simples. Não vamos ver que Davi, que era um homem rico, poderoso, que deixou de ser simples. Não vamos ver que Salomão, que era rico, poderoso, tenha deixado de ser simples. Hoje, muitas vezes, pessoas querem vivenciar um nível elevado, um padrão social, deixando de orar pela cidade, deixando de orar pela sua gente, pelo seu povo, deixando de orar pela sua nação. E mais do que nunca, se eu não orar, se nós não orarmos, se você não orar, você se torna cúmplice de todo o problema da sociedade. A igreja, os homens que são chamados para fazer a diferença. É como eu olho para Daniel, foi levado para a Babilônia no tempo de uma crise terrível. E Daniel viveu do pior na Babilônia, não viveu? Do pior na Babilônia. Foram as piores coisas da vida dele foram na Babilônia. Não, as melhores coisas na vida de Daniel foram na Babilônia. Daniel aprendeu a falar a língua dos caldeus, a ser fino no trato. E isso também aperfeiçoou a vida dele no relacionamento com Deus, porque Daniel passou a jejuar mais, Daniel passou a orar mais, Daniel passou a ter mais intimidade com Deus, Daniel passou a ter um relacionamento mais aprofundado com Deus. E vai dizer a Bíblia no final do capítulo 1 que Deus deu a ele algo extraordinário. Deus deu a ele uma revelação, uma sabedoria que muitas vezes falta para nós. Mas ele está orando numa terra estranha, mas ele está orando pela sua gente, pela sua nação devastada pela guerra, pela invasão da Babilônia. Daniel não deixou de orar, e no entanto, quando finda os 70 anos, ele vai fazer o que? Ele vai orar novamente, para que Deus intervisse na libertação do seu povo. E pode passar o tempo que for, irmãos, Deus, Ele brada na terra e abre portas. Eu me lembro que por volta do ano de 2001 para 2002, 2002 para 2003, a nossa cidade de Leopoldina era uma cidade difícil para arrumar um emprego. Era difícil. Não tinha grandes empresas como temos agora. Não tinha grandes geradores de emprego. Hoje você tem um Fonte, você tem um Bahamas, você tem um Marte Minas, você tem uma Só e Neve, você tem outras empresas que se instalaram na cidade, que passaram a gerar mais emprego. Você tem a própria PIF-PAF, você tem a APA e outras empresas. Irmãos, o caos econômico na cidade era terrível. E lembro que ali, há 20 anos atrás, no monte, eu e muitos outros pastores, eu não era pastor ainda, estávamos ali no monte orando para Deus intervir nessa cidade. E Deus frear o êxodo. O que é o êxodo? É quando você sai de uma terra e você vai para outro lugar. E muitas pessoas começavam a estudar em Leopoldina, estudavam, faziam um Cefete, partiam para outra cidade, para Juiz de Fora, partiam para o Rio de Janeiro, partiam para São Paulo, iam para outros lugares em busca de um emprego que pudesse pagar melhor. E quero dizer que hoje na cidade muitos empregos, já com muitas empresas hoje, com os anos de oração, Deus trabalhando em toda a estrutura da legislação no país, da legislação no estado, das legislações locais,
Há muitas pessoas que elas ganham hoje acima do chamado teto nacional, que nem isso existia para muitas categorias. Era salário seco, seco mesmo. O que é isso? Fruto de oração. Irmãos, nada acontece do dia para o outro. Nada, não tem como. A não ser da criação de Deus lá no início. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro foi aquilo, no quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Mas essas questões em que nós estamos inseridos, nós precisamos orar. É orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque cada período, amados irmãos, presta atenção, de 2 em 2 anos, o mundo ele tem uma turbulência de mudança de comandos, de comandos de autoridade, mudança de autoridade. E se uma autoridade constituída, ela não for temente a Deus, o povo vai sofrer mais ainda. Mais ainda. Quando diz o texto de Provérbios que quando um justo ele se exalta, ou ele é colocado na posição de uma autoridade, ele governa, a Bíblia vai dizer que o povo ele se alegra. E quanto tem sido ainda difícil em todo sentido, nível da cidade, a nível do estado, a nível federal, nós como cristãos entendemos a importância de orarmos. Orar para que o obreiro da igreja não ganhe apenas um salário, ele ganha 2, 3, 4, 5 salários. Mas eu tenho aprendido que o trabalho que ele te traz dignidade é o seu trabalho. Quando você trabalha, quando você é empregado, você doa seu sangue, doa seu tempo, doa sua vida, e você é pouco reconhecido. Quando você é dono do seu emprego, dono do dia do seu trabalho, da sua hora, você faz o seu salário, faz as suas férias, você corre, você luta, você desbrava caminhos, você cava a terra para poder encontrar o metal precioso. Esse é valioso. E a gente tem mania de deixar tudo isso na mão dos outros. Você fala assim, irmão, você abre uma empresa para você gerar emprego, tem gente que tem medo. Aí o ímpio ele vai lá e abre, ele prospera, ele cresce e as coisas dão certo. Porque isso falta muitas vezes a oração. A oração e a atitude. Falta ele, não, eu vou fazer, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou começar pequenininho. E Deus ele vai multiplicando, Deus ele vai prosperando, se você fizer na orientação do Senhor. Ah, pastor, eu não quero ter responsabilidade com o comércio, eu não quero ter uma coisa. Ou então não chore as experiências dos sonhos. Você quer ter muito? A Bíblia vai dizer em Ageu capítulo 1 e capítulo 2, principalmente o capítulo 1, porque ele trata daquilo que que as pessoas sonhavam nesse tempo da Babilônia e no pós-Babilônia. Eles sonhavam muito, realizavam pouco. Amém? Mas não pode ser assim. Você tem que estar sonhando muito e tem que estar realizando muito. Coloca isso nos pés do Senhor. Amém, irmãos? Coloca isso nos pés do Senhor. Seja alvo da tua oração. Seja você o dono da sua empresa, dono do seu comércio. Ore a Deus, Deus me dê revelação, porque eu vou abrir a loja, eu vou abrir o mercado, eu vou abrir um empreendimento, eu vou prosperar, eu vou ter uma vida abençoada, eu vou trabalhar, vou empregar familiares, eu vou empregar amigos, eu vou dar condição de trabalho digno para muitas pessoas, e eu vou ser um abençoador da obra do Senhor, porque o Senhor me tem dado. Davi disse, ao final do livro de 1 Crônicas, ele disse: eu não vou dar nada ao Senhor que não me custe.
Nada. Eu não posso ofertar, não posso contribuir se isso não tenha me custado. Então, amados irmãos e irmãs, procure a prosperidade da cidade. Procure. Eu fico preocupado que essas grandes empresas, né, elas começam a chegar na cidade, né? A preocupação é grande, porque o dinheiro ele não é injetado na cidade. Ele é capitalizado aqui e ele é injetado fora. Magazine, Casa e Vídeo, Eletrosom, não sei o que, Zema, Bahamas, Marte Minas. Dinheiro que é injetado na cidade. Sol e Neve, a Expresso, Fonte, Seminário, são dinheiro que ele é injetado na cidade, porque ele fica na cidade, porque os seus donos são da cidade. Você está entendendo por que isso é importante? Você orar para Deus levantar na cidade. Você orar para o dono do sacolão, ele prosperar. Você orar para o dono do outro mercado lá no centro da cidade, ele prosperar, para ele gerar mais empregos, para ele ter condições de fazer com que mais famílias da cidade, ou seja, ele vai pagar para uma família da cidade, o dinheiro vai ficar na cidade, mas o que ele ganha, o investimento dele é abrir mais uma loja, mais um ponto, e ele continuar prosperando na cidade, ele continuar gerando na cidade. Então isso cabe à igreja, porque você pega as grandes empresas estão listadas nas bolsas de valores, as grandes empresas elas estão listadas nos sistemas de investimento, elas pegam o seu dinheiro que você vai lá naquela loja, compra, ela paga o imposto municipal, ela paga o seu funcionário e o restante ela leva para fora. Então a gente precisa orar pela prosperidade da cidade. A gente precisa orar pela economia do país. Aí eu vendo uma empresa para uma empresa lá da Alemanha, lá da França, lá não sei da onde. A gente tem que orar para Deus capacitar o nosso povo, a nossa gente, para ser dono dos nossos próprios terrenos, das nossas próprias terras, ser um povo que entende dessa paz, que entende dessa prosperidade. Amém? E eu quero convidar você a orar neste momento, para Deus derramar desta unção, desta bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, e abrir a mente, e que a gente venha vivenciar da prosperidade sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, oramos, Pai querido, porque desta palavra, Senhor, aprendo, Pai amado, que carece a minha nação, o meu povo, a minha cidade, o meu estado carece da bênção. Senhor meu Deus, eu oro pedindo, Senhor, nesse exato momento, Pai, ó Deus amado, que venha abençoar e prosperar esta cidade. Pai, que não nos seja necessário, Senhor Deus amado, que uma empresa, ó Deus amado, ó Deus, que venha instalar na cidade, ela leve os recursos, ó Pai amado, aqui ganhos, ó Pai, mas que ela venha injetar recursos nessa cidade, ó Deus amado, ó Deus, produzindo uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, empregos de qualidade, moradias de qualidade, ó Deus, que a infraestrutura desta cidade seja transformada, mudada. Abençoe, ó Deus, a autoridade do prefeito, a autoridade dos vereadores, a autoridade do poder judiciário, ó Deus amado, que todo o empresariado dessa cidade, Pai querido, aqueles que estão debaixo da Tua palavra, Deus amado, abra-lhe as portas, multiplique, meu Deus. E aqui nesse templo, ó Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus amado, abrir a mente, ó Pai, para que haja empreendedores aqui neste lugar, haja, Senhor Deus amado, homens e mulheres que vivenciam, Deus amado, desta palavra, da autoridade, Pai querido, que, ó Deus, requer a nós, ó Deus, orar por esta nação, orar pelo país, ó Pai, orar pelo estado que nós vivemos nele, Pai, para que haja salários melhores, empregos melhores, qualidade melhor, Pai querido, e que o povo, ó Deus amado, se volte para o Senhor, Pai querido, porque aquele que não se volta para o Senhor, Deus amado, vira as costas, vira a face, Pai amado, e não alcança, ó Deus, o melhor que está por vir.
Pai, abençoa toda a casa do Senhor, por meio daqueles que têm assim, ó Deus amado, ser, ó Deus, ofertantes, contribuintes, dizimistas, ó Deus, fiéis às suas ofertas, nos seus propósitos, e o Senhor venha dar vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que o Senhor possa abençoar e você possa aplaudir o nome de Jesus.